Após o incidente de Shibuya e o selamento de Satoru Gojo, Kenjaku começou a segunda fase do seu plano para levar o mundo Jujutsu de volta à Era de Ouro com o Jogo do Abate. Como parte desse plano, ele foi transformando feiticeiros em objetos amaldiçoados ao longo das eras, para que quando chegasse o dia, eles fossem comidos por novos hospedeiros, que eventualmente perderam suas vidas ao terem seus corpos e almas tomados por esses temidos feiticeiros do passado. E nesse vídeo, você descobrirá qual é o rank completo de todos os feiticeiros reencarnados de Jujutsu Kaisen, do mais fraco ao mais forte. Será que a sua lista é igual à minha? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Jujutsu Kaisen, já se inscreve para não perder os próximos vídeos dessa obra incrível, assim como também é incrível o método infalível para você aprender a desenhar do curso Desenhando Animes. Lá você irá dominar o passo a passo de como desenhar os seus personagens favoritos e até mesmo trazer à vida as batalhas mais épicas dos animes com a ponta do seu lápis e uma folha de papel, sem precisar ter dom algum, seja quantos anos você tiver, e os resultados já serão vistos no primeiro mês. Clica agora mesmo no link que tá na descrição e saiba mais, porque aqui agora iremos deixar de conversa e ir direto pro vídeo. Galera, antes de iniciar esse rank de fato, eu preciso fazer uma menção honrosa à feiticeira que aparece no capítulo 239 e lutou contra o Kenjaku, embora não saibamos qual o seu nome. Então, menção honrosa feita. Agora sim, vamos para a lista de todos os feiticeiros reencarnados do mais fraco ao mais forte. E em 10º lugar, Iori Hanezoki, um aliado de outro feiticeiro durante o Jogo do Abate, o Registar, um feiticeiro de elite do passado altamente tolerante à dor, já que a sua técnica inata envolve arrancar frequentemente os próprios olhos e dentes para fornecer munição para ela. Registar até mesmo considera Hazenouki excepcionalmente perigoso e acredita que matará qualquer um que o deixe com raiva o suficiente. Como alguém capaz de produzir energia amaldiçoada reversa, Hazenouki deve ter um profundo conhecimento de como manipular sua própria energia amaldiçoada. A sua técnica inata se chama carne explosiva e permite que ele detone remotamente parte do seu próprio corpo e as use como bombas. Ele geralmente faz isso removendo os olhos e os dentes, como eu mencionei anteriormente. E aí que entra a importância da técnica amaldiçoada reversa para substituir imediatamente as partes perdidas do seu corpo continuamente, enquanto ele as retira mais vezes durante o combate. E Hazenouki é bem poderoso, conseguiu até mesmo, à medida do possível, lutar contra o Takaba durante o Jogo do Abate, e até mesmo tentou fazer alguma coisa contra o Kenjaku, porém não teve sucesso. E por isso ele vai ficar aqui em último lugar. Em 9º lugar, Hana e o Anjo, a jovem feiticeira que possui a mesma idade do Itadori e do Megumi e que possui uma antiga feiticeira da Era Heian chamada Anjo, encarnada em seu corpo e procura matar Sukuna, aquela chama de anjo caído. No entanto, ao contrário de Sukuna, ou da maioria dos jogadores reencarnados do Jogo do Abate, Anjo vive em simbiose com Hana, deixando-a no controle do seu corpo. Hana possui um alto volume de energia amaldiçoada e um bom controle sobre ela. A sua técnica é a anulação de técnica, que envolve em si a anulação de toda e qualquer maldição, incluindo técnicas amaldiçoadas como barreiras e selos, como por exemplo o Reino da Prisão. Além disso, o Anjo afirmou que seu poder conseguiria reverter humanos cujos corpos foram fundidos com objetos amaldiçoados de volta ao seu estado original. Porém, isso provavelmente resultaria na morte do hospedeiro, e a saída máxima dessa técnica é a escada de Jacob, que ela usou contra Sukuna, que estava no corpo do Megumi Fushiguro, uma técnica onde ela conjura uma trombeta de 4 asas feitas de luz sob sua boca e cria um enorme ciclo de luz no céu acima dela, que dispara um raio de luz após ela soar sua trombeta, e assim qualquer técnica amaldiçoada será extinta sob a luz. E a encarnação também é suscetível, como eu falei anteriormente, e também como é provado quando o corpo do Megumi, o hospedeiro de Sukuna no momento, começou a colapsar ao ser atingido. Porém, como ela não mostrou uma destreza de combate muito alta, ela vai ficar aqui nessa posição. Em 8º lugar, Registar, um poderoso feiticeiro de Jujutsu cujo qual habilidade inspirava o respeito do seu grupo de jogadores do Jogo do Abate, que eram em sua maioria lutadores bastante fortes, como por exemplo Hazenouki. E isso foi provado quando, por exemplo, ele lutou contra Megumi Fushiguro e o levou ao limite para poder vencer. Regi tinha um forte domínio de sua técnica amaldiçoada, a recriação contratual, que irei detalhar melhor já já, e a usava sempre estrategicamente para invocar exatamente o que precisava na hora certa. Regi também foi capaz de bater de frente com o Cão Divino,
domínio totalidade do Megumi usando facas de cozinha. Convocou gás para aumentar as explosões de Hazunoki quando emboscaram o aluno de Tóquio. O perseguiu usando drones voadores em uma motocicleta e ganhou uma rápida vantagem durante a luta com uma combinação de artes marciais e projéteis recriados. Mesmo diante de um domínio, a gente estava bem preparado com a técnica antidomínio e a mentalidade estratégica dele e a resistência física foram o que lhe permitiu sobreviver e eventualmente virar as condições do domínio contra o Megumi, mesmo com a fraqueza da sua técnica, a água, que geralmente é compensada por ele. Embora tenha sido o que eventualmente fez o Megumi virar o jogo durante o combate, Reggie possuía um extenso volume de energia amaldiçoada e controle incrível sobre ela, e isso foi mostrado realmente pelo uso repetido da sua técnica, que exigia que ele queimasse contratos com energia amaldiçoada a cada ativação, e Reggie é capaz de ativar a recriação contratual constantemente se esgotar a sua energia amaldiçoada. Além disso, ele poderia fazer isso enquanto reforçava seu corpo, lhe concedendo um grau tão alto de força e resistência que ele poderia suportar peso do máximo elefante do Megumi, sofrendo, entre aspas, fraturas no osso do calcanhar e em sua fíbula. Mas, finalmente explicando sua técnica, a recriação contratual consiste em que, ao queimar o contrato, como recibo, por exemplo, com energia amaldiçoada, Reggie poderia recriar tudo que estava escrito nele, como por exemplo motos, carros, bombas, mísseis, enfim. Isso não se limitou apenas a objetos físicos, porque até mesmo o efeito de serviços como tratamentos de spa também podiam ser recriados instantaneamente. Itens recriados poderiam receber comandos como o Shikigami, mas eles desapareceriam após serem executados. E por último, mais não menos importante, Reggie poderia usar ainda a técnica Iyako Tsuzura, ou cesta de Vime Vaya, uma técnica antidomínio que lhe permite erguer uma barreira em forma de cesta que neutraliza a barreira de domínio para anular seu fator de acerto garantido. Em sétimo lugar, Dhruv Lakdawala. Aqui tem um fato interessante porque essa é a segunda encarnação do feiticeiro veterano que conquistou o Japão sozinho durante uma guerra civil. Em 12 de novembro de 2018, Dhruv conseguiu somar 91 pontos durante o jogo do abate, e muito por sua presença, um impasse entre ele, Ryu, Uro e a maldição Kurourushi fizeram os quatro não atacarem uns aos outros, fazendo até mesmo com que Kurourushi tinha decidido entrar em um estado adormecido até que o Dhruv morresse, já que ele considerava um oponente difícil. Porém, como sabemos, o Yuta derrotou ele. Apesar disso, o Dhruv é um feiticeiro sem dúvida muito poderoso, que foi capaz até mesmo de preservar sua vida através de gerações de duas encarnações diferentes após a sua vida original. Como eu falei anteriormente, o Dhruv possui dois tipos de Shikigamis independentes. Um deles são monstros grotescos semelhantes a roedores gigantes, com dentes maiores e irregulares, 4 olhos e uma cauda que rasteja pelo chão usando 4 patas. Porém, não vimos realmente do que ele é capaz e por isso ficará aqui em sétimo lugar. Em sexto lugar, Uro Takako, uma das personagens que eu mais gosto e é uma feiticeira Jujutsu de 1000 anos atrás, e em sua primeira vida foi capitã do esquadrão Estrela, Sol e Lua, um grupo de assassinos afiliados à família Fujiwara, uma família importante do passado. Uro manteve sua força em sua segunda vida e ela é uma das jogadoras mais fortes do jogo do abate, assim como também uma das que mais pontuou, e ela marcou 70 pontos em 12 dias e possui habilidades especializadas em combate corpo a corpo, complementadas com a sua técnica amaldiçoada e uma mestre em contra-ataque. Ela foi capaz de batalhar ao mesmo tempo contra Yutokotsu, Ryu Ishiguro e Kurourushi num Battle Royale incrível e apresentou dificuldades para quem tentou combatê-la diretamente. Yuta foi incapaz de acertar um golpe certeiro em Uro sem utilizar Rika, e sua habilidade da técnica inata de copiar. As habilidades de Uro também provaram ser uma péssima combinação para Ryu Ishiguro, um jogador que rivaliza diretamente com seu nível de força. Uro facilmente enfrentou o melhor ataque de Ryu, depois o enviou de volta para ele, tornando-se assim a primeira pessoa a acertá-lo com sua própria produção de energia amaldiçoada. Como uma feiticeira muito poderosa, ela é capaz de usar a expansão de domínio, porém nunca vimos seus efeitos, já que as expansões dela, Ryu e Yuta, se anularam. Uro ainda tentou usar sua técnica amaldiçoada após esse embate, porém ela não pôde ser ativada corretamente, e o nome dessa técnica é a manipulação do céu, que concede a ela a habilidade de controlar o céu. Ela pode transformar o céu em uma superfície tangível e usá-lo para manipular o espaço, semelhante à forma como a lente cria distorção. Ela casualmente usa para levitar e pode se defender distorcendo a forma dos ataques de seu oponente. E embora as superfícies que ela controla não possam esmagar seus oponentes diretamente, Uro pode quebrar a superfície do céu como uma fina camada de gelo e atingir seu alvo com um impacto. E isso permite que seus ataques passem pela guarda do oponente e gerem destruição massiva. Mas sabe algo que não vai destruir e sim construir? É o seu like, porque apenas com ele o YouTube vai entender que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E se você tá gostando desse vídeo, você vai querer também conferir a playlist de Jujutsu Kaisen aqui do canal, e que eu vou deixar o link dela na descrição
descrição também, beleza? Em quinto lugar, Ryu Ishiguro tem um feiticeiro Jujutsu de 400 anos que possui a maior produção de energia amaldiçoada de qualquer jogador do jogo do abate e foi capaz de marcar 77 pontos em 12 dias em uma das colônias mais perigosas. A habilidade de Ryu, disparar energia amaldiçoada como um canhão, faz dele uma enorme ameaça ao longo alcance. Ele também é o único feiticeiro que pode liberar a mesma quantidade de poder, independentemente de sua técnica amaldiçoada estar ou não ativa. Seu puro poder de fogo ofensivo aniquilou a maior parte de Kurorush com um só tiro. E embora ele normalmente esteja em desvantagem contra a habilidade de Uro, como eu falei anteriormente, ele foi capaz de derrotá-la com a mesma explosão que Kurorush quando ela foi incapaz de ativar sua técnica amaldiçoada após a expansão de domínio. E embora Ryu seja excelente em combate ao longo alcance, ele não depende disso e é igualmente perigoso em combate de médio alcance. Ryu batalhou fisicamente de igual para igual com Yuta, que admitiu que até ele seria ferido pelos ataques de Ryu se eles não fossem completamente bloqueados. Rika, que é até mais resistente que Yuta, ficou impressionada com o poder de Ryu. A resistência dele lhe permitiu resistir a um golpe de Rika e ele contra-atacou antes que ela pudesse desferir um ataque posterior. Perto do final de sua luta com Yuta, ele atingiu Rika parcialmente manifestada com um golpe tão poderoso que teria sido forte demais para ela, mesmo com força total. Os grandes volumes de energia bruta amaldiçoada alimentam sua produção avançada e ele possui grandes reservas dela. Ryu pode utilizar a expansão de domínio, que exige uma grande quantidade de energia amaldiçoada de uma só vez, e mesmo depois de lançar o seu domínio, ele tinha energia suficiente para abastecer sua técnica inata várias vezes, que por sinal é a descarga de energia amaldiçoada, onde ele pode disparar rajadas direcionadas do seu topete em forma de canhão, e com ela ele pode usar sua técnica Raio Granito, um feixe direcionado de energia amaldiçoada hiper concentrada, e na potência máxima ele possui poder devastador suficiente para dizimar vários quarteirões de uma cidade. Em quarto lugar, Uraume, a estrela congelada, que é uma usuária de maldição de 1000 anos atrás, subordinada de Sukuna, que se aliou com Kenjaku para selar Satoru Gojo e reviver o seu mestre. Uraume é uma feiticeira muito experiente e possui habilidade excepcional no Jujutsu, que podem utilizar múltiplas técnicas de alto nível obtidas com grande controle sobre sua energia amaldiçoada. Enquanto lutava ao lado do Kenjaku durante o incidente de Shibuya, ela foi capaz de incapacitar vários feiticeiros poderosos com facilidade, e sem a ajuda do seu aliado, Uraume foi capaz de colocar a vida de todos os seus oponentes em perigo, até que a feiticeira de grau especial, a Yuka Tsukumo, tenha chegado ao campo de batalha. Uraume possui níveis altamente imponentes de energia amaldiçoada e é extremamente hábil em controlá-la, ao ponto de conseguir usar a energia amaldiçoada reversa, algo que poucos feiticeiros conseguem aprender. Ela também é mestre em aplicar energia amaldiçoada em sua forma básica e usá-la para fortalecer o seu corpo. E ao reforçar suas mãos com energia amaldiçoada, ela foi capaz de bloquear parcialmente o sangue perfurante de Chozo e descartou completamente a técnica de Momo Nishimiya. Outro ponto ainda é que com a sua técnica inata, ela foi capaz de impedir Maki e Itadori de irem atrás de Sukuna, e também se mostrou sair ilesa da expansão de domínio do Hakari, embora não tenhamos visto o que aconteceu lá dentro. A sua técnica, por falar nela, é a formação de gelo e lhe dá a habilidade de criar e manipular o gelo, e assim pode variar de pequenas e grandes quantidades, dependendo do aproveitamento desejado, como por exemplo, ela pode criar desde uma friagem até um iceberg gigante, usado para entregar a ferramenta amaldiçoada do Sukuna. Uraume usou essencialmente duas técnicas: a geada calma, onde ela canaliza uma nuvem de névoa congelante da sua boca e assopra em direção ao oponente, e a névoa congelante se materializa em grandes colunas de gelo, que são capazes de prender o inimigo. E por fim, a cascata de gelo, onde depois de cobrir a mão com gelo e tocar o chão, Uraume pode gerar uma grande quantidade de gelo pontiagudo que pode ser controlado para flutuar como um fragmento. E o gelo também congela seu alvo com o impacto e faz chover pingentes de gelo afiados para espetá-los também. Em terceiro lugar, Yorozu. Ela era uma feiticeira de 1000 anos atrás que encarnou usando o corpo de Tsumiki Fushiguro, a irmã do Megumi, em sua primeira vida durante a Era Heian. Yorozu era uma poderosa feiticeira que era obcecada por Sukuna. A sua técnica amaldiçoada é a construção, e mesmo que fosse ineficiente em termos de energia, ela conseguiu desenvolver criações mais eficazes possíveis para ajudá-la em batalha, e a fez até mesmo derrotar os 5 generais vazios de Thor, conquistando assim o reconhecimento do clã Fujiwara. Nos dias atuais, ela enfrentou Sukuna no que foi inicialmente uma luta competitiva, onde ela acertaria vários golpes diretos e enfrentaria a técnica das 10 sombras e até mesmo expandiu seu domínio. Porém, Sukuna era forte demais e a derrotou sem nem usar seus poderes próprios. Em termos de capacidade e produção de energia amaldiçoada, Yorozu estava no mesmo nível dos maiores feiticeiros da Era Heian. A sua técnica, como já falei, é a construção, a mesma que a Maizenin, e a permite recriar qualquer substância que ela reconhecesse, exceto ferramentas amaldiçoadas e especiais. E a técnica era ineficiente porque criar algo do nada usa muita energia amaldiçoada. Porém, Yorozu foi capaz de criar o metal líquido, a sua principal arma, e possui um volume
volume variável com propriedades físicas estáveis devido à energia amaldiçoada semi-autônoma que o manipula, e usando ele, ela conseguiu criar sua armadura de insetos, que é uma armadura de carne especializada na apropriação de inúmeras funções biológicas de insetos, já que segundo Yoruzu, a solução para a fraqueza de sua técnica amaldiçoada é a eficiência dos insetos. Yoruzu considerou que a carapaça de um inseto era a armadura definitiva e o tema ideal para a construção, e isso aumentou muito sua força, velocidade e durabilidade, melhorando também todas as suas habilidades de combate a curta distância, e ela também poderia gerenciar o combate de médio alcance, continuando a controlar o metal líquido fora da armadura. Yoruzu também poderia criar a esfera verdadeira, onde, de acordo com estudos, acredita-se que uma esfera perfeita seja impossível de criar, porém Yoruzu conseguiu fazer isso, moldando a partir do metal líquido, e uma esfera verdadeira não tem área de contato, e como resultado disso gera pressão infinita, tornando-a intocável. A sua expansão de domínio é a tríplice aflição, que é em si um espaço branco com várias estruturas orgânicas superdimensionadas flutuando dentro dele, que se assemelham a cérebros desencarnados e gânglios de insetos. E o acerto garantido do domínio se aplica aos itens construídos por Yoruzu, particularmente sua esfera verdadeira, e destrói qualquer coisa capturada no domínio instantaneamente, caso a Yoruzu queira. Em segundo lugar, Kashimo Hajime, mais conhecido como o Deus do Trovão ou o Deus do Relâmpago, um feiticeiro de 400 anos atrás que tinha como objetivo principal batalhar contra Sukuna. Porém, a gente viu que não deu muito bom, né? Mas enfim, Hajime é um dos feiticeiros mais fortes que Kenjaku conheceu há 400 anos. E embora o vilão considerasse ele inferior a Sukuna, ele respeitou a força de Hajime. E em sua vida passada, mesmo quando era idoso, Hajime poderia dizimar campos de batalhas inteiros e deixar numerosos cadáveres desmembrados em seu rastro. Em sua segunda vida, nos dias atuais, agora em um corpo jovem, ele se tornou o primeiro jogador a adicionar uma nova regra, que eliminou facilmente pelo menos 40 outros jogadores em apenas 12 dias e ganhou notoriedade nas colônias de Tóquio. Hajime considerou todos aqueles que ele eliminou como muito fracos e achou o mesmo de Panda, que entrou em seu caminho e foi completamente obliterado, já que a velocidade, força e durabilidade de Hajime superaram rapidamente até mesmo o modo gorila dele. Em sua luta contra Hakari, ele foi capaz de enfrentar o estudante enquanto ele estava transbordando de energia amaldiçoada infinita devido à sua expansão de domínio. Por falar em energia amaldiçoada, a de Hajime possui uma propriedade especial e possui uma corrente elétrica que coloca seu corpo em constante estado de eletrificação. Isso torna impossível defender os ataques deles reforçado com sua energia, e manipular a característica de sua energia amaldiçoada permite que Hajime separe livremente suas cargas elétricas. Ao aplicar a carga positiva ao seu alvo, imediatamente Hajime pode descarregar a carga negativa sem perder eletricidade para o solo. Isso resulta em um poderoso raio que rasga o ar e é como se fosse um acerto garantido sem a necessidade de expansão de domínio. A sua técnica inata é basicamente o que faz ele passar na frente da Yoruzu nesse rank, já que em ranks passados meus ele ficou atrás dela, é a besta mítica Ambar, a técnica de uso único que reconstrói o corpo do feiticeiro para manifestar fenômenos que ele converte de energia amaldiçoada, e o corpo de Hajime ultrapassa em muito o reino humano ao usar sua técnica, então só pode ser usado uma vez antes que seu corpo entre em colapso. Com ela, ele pode aumentar a agilidade com a ativação de sinais elétricos intracerebrais, otimizar as ondas sonoras sintonizando com a frequência natural dos materiais e vaporizar qualquer coisa que for tocada por suas ondas eletromagnéticas. Além disso, ainda vale comentar que o Hajime usa um cajado de combate que pode funcionar como um para-raios para acumular suas cargas, e é capaz de conduzir as propriedades elétricas da energia amaldiçoada de Hajime, tornando-a uma arma adequada para o feiticeiro usar em combate corpo a corpo. E em primeiro lugar não poderia ser diferente, Yomen Sukuna, aquele que pode ser considerado um feiticeiro quanto uma maldição, embora isso seja um tema bem polêmico no fandom. Enfim, o rei das maldições e o feiticeiro mais forte da história, desde a sua primeira vida, antes dele se tornar uma maldição e ser transformado em um objeto amaldiçoado, na idade de ouro do Jujutsu, era Heian. Yomen Sukuna era temido e considerado com admiração por todos aqueles de sua época como o feiticeiro mais poderoso, derrotando e matando milhares de feiticeiros Jujutsu que se juntaram para enfrentá-lo. Um de seus feitos inclui massacrar sozinho tanto as estrelas do Sol Lua quanto os 5 generais vazios. Nos dias atuais, sua força ainda é tão reconhecida que até mesmo Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da era moderna, não sabia se poderia vencê-lo, mesmo se ele não estivesse no corpo do Megumi, que ganhou vantagem no combate por ter uma Horaga. E depois que o corpo de Itadori consumiu 15 dedos, a energia amaldiçoada de Sukuna foi sentida por Shibuya assim que ele foi acordado e provou ser capaz de derrotar o Jogo, o espírito amaldiçoado mais poderoso do grupo de Mahito, em uma
batalha unilateral. Outro ponto ainda é que ainda em Shibuya, ele foi capaz de derrotar Mahoraga sozinho, um feito que nenhum usuário da técnica das 10 sombras e até mesmo um membro da família Gojo com os 6 olhos não conseguiram realizar. Sukuna é o personagem com maior quantidade de energia amaldiçoada na obra, até mesmo Yuto Kotsu, um feiticeiro de grau especial que possui ainda mais energia amaldiçoada que Satoru Gojo, afirma que Sukuna tem o dobro da quantidade de energia amaldiçoada dele. Além disso, o vilão também tem o controle absoluto sobre sua energia e consegue usar diversos aspectos dela e compreendê-la mesmo durante o combate. Sukuna se mostrou capaz de mudar as características da sua expansão de domínio por usar a técnica amaldiçoada reversa para se curar, por usar a amplificação de domínio que o permitiu burlar o infinito do Gojo e também alterou características do seu desmantelar para derrotar o próprio Gojo, cujo qual ele foi capaz de criar um corte a partir do seu inimigo e assim cortar após o infinito, não precisando assim superá-lo para atingir. Sukuna também pode usar o clivar, um corte que se ajusta dependendo da resistência do alvo, do nível da energia amaldiçoada para derrubá-lo de uma só vez, e também pode usar uma variação dela em forma de teia de aranha, que se ajusta à resistência do ambiente em objetos e pessoas ao seu redor, levando-os a ser derrotado da mesma forma que o clivar comum. Outro ponto ainda é que o Sukuna também pode criar e manipular chamas, formando uma flecha que ele usou para vencer tanto o Mahoraga quanto o Jogo. Com sua expansão de domínio, o Santuário Malévolo, que não possui uma barreira fechada, um voto vinculativo é formado ao permitir uma rota de fuga, e isso aumenta enormemente a área efetiva do acerto garantido, do desmantelar e do clivar, em um raio máximo de quase 200 metros. E claro, por último, mas não menos importante, atualmente no mangá, Sukuna assumiu a aparência do seu corpo original e possui 4 braços e 2 bocas, o que permite ele fazer selos de mão e recitar encantamentos para fortalecer seus feitiços enquanto batalha contra seus inimigos, sem precisar parar de bater ou parar para respirar. Isso sem falar que ele agora tem a sua ferramenta amaldiçoada, a Kamutoke, que é capaz de descarregar eletricidade, e também a técnica das 10 sombras do Megumi Fushiguro. Mas enfim, galera, esse é o meu ranking de todos os feiticeiros encarnados de Jujutsu Kaisen. O que vocês acharam? Concordam ou não concordam? Comenta o teu ranking aqui embaixo e bora debater, que é sempre a melhor parte. Porque agora eu vou indo nessa. Valeu, falou!